Olá, gente. Muito boa tarde, mais uma vez, nesse bate-canal. Nós vamos falar sobre o quê? Glicemia capilar, ou seja, o testinho para ver se tem diabetes. É para detectar, não diagnosticar, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão dizer aí se vocês estão vendo o mesmo que eu. Aparece para vocês? Ó, vou falar uma frase, eu vou iniciar nossa aula com uma frase que ela é muito interessante. Eu peço para vocês refletirem a respeito do que ela diz. Que, ó, aquele que não tem tempo para cuidar da sua saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da doença. Nossa, professora, parece que você está querendo, desejando algo de ruim para a gente. Não. É porque o nosso corpo é uma máquina. E essa máquina, ela exige manutenção, ela exige um cuidado. Se você pegar aí uma pessoa muito zelosa, você vê que, de vez em quando eu estou andando pela rua, eu vejo uns fusquinhas assim, muito bonitinhos, muito bem conservados. E o nosso corpo é mais ou menos isso. É uma máquina, grosseiramente falando, que ela precisa ser cuidada, conservada, através de uma boa alimentação, ou seja, uma alimentação saudável, a prática da atividade física, juntamente com o quê? Ainda atitudes preventivas, ou seja, dentre elas, nós vamos falar sobre ela hoje. A aula é sobre glicemia capilar. Primeiro, rapidamente, a professora vai fazer aí uma revisão. O que a gente falou na aula passada? Pressão arterial. Pressão arterial todos nós temos, ou seja, é a força que o sangue exerce ali na parede das artérias, a fim do quê? De circular o sangue pelo corpo. Quais os sintomas? Às vezes a pessoa não sente o quê? Nada. Não sentindo nada, ela acaba fazendo o quê? Não indo atrás e, de repente, quando acontece aí, já estourando veia na cabeça, que é o AVC. Mas eu não vou entrar nem muito em detalhes a respeito desse assunto. Porque hoje nós temos bastante coisa para falar da glicemia. Mas eu quero que você lembre ali que tem pessoas que sentem sim dor na nuca, mal-estar, tontura. Como que a gente tem certeza que não tem problema de pressão alta? Aferindo a pressão. E ainda comentei na aula passada que é um dos medicamentos mais vendidos no programa Farmácia Popular. Já pedi para vocês, lembram? Gente, pesquisa aí. Quando a gente voltar para o presencial, a professora vai dar um visto, que é para você colocar ali os 3 medicamentos mais vendidos no programa da Farmácia Popular, ok? Em breve, quando a gente voltar, a professora vai dar um ok. Hoje, o que nós vamos falar? Qual é a previsão da nossa aula de hoje? Diabetes. Não, é glicemia capilar, que é um testinho que faz o quê? É o exame sanguíneo que oferece o resultado para saber como é que está o nível de glicose na nossa corrente sanguínea. Não é na corrente sanguínea, é nos capilares. Está aí o equívoco de algumas pessoas falarem assim, eu fiz um teste alterado e estou com diabetes. Na verdade é assim, ó. Esse aparelho chama-se glicosímetro. E o glicosímetro é um aparelho que serve para medir como está a glicose. Glicose, ela é adquirida nas veias através dos alimentos que nós comemos, correto? Por que capilar? Vamos voltar um pouquinho lá na aula de anatomia? Lá na anatomia não existe a grande circulação e a pequena circulação. A grande sai lá da artéria, arteríola, capilares. Ou seja, os capilares ficam nas extremidades. Opa, por isso que é glicemia capilar, porque esse sangue é coletado nos capilares e não nas veias. Mas vamos supor que fez um exame lá no capilar, deu alterado, automaticamente a nossa orientação como profissionais da área da saúde é fazer o quê? Orientar que o cliente faça esse exame em jejum. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Seja bem-vindo. A professora já fez chamada, mas coloquei já a presença aqui para você, tá? Fique tranquilo. Então, deu alterado, a gente vai orientar o cliente a coletar em jejum. Mas agora eu vou compartilhar com vocês aqui o que seria um exame de glicemia alterado. Agora, o que a professora está falando aqui, ó, não mais é
de glicemia capilar. Isso daqui, ó, é para glicemia coletada em jejum. O que é isso? Na veia. Aquela que você vai lá no médico, fica 8 horas em jejum para poder coletar. De 70 a 99, ok, tá bacana, não tem diabetes. 100, já começou a aparecer o que? Um indício que alguma coisa não tá boa. O pâncreas está avisando assim, ó, não tô começando a dar um indício que não tá legal. O que é isso? Já ouviu a expressão pré-diabético? Então, alguns profissionais, a partir daqui, já deixam como alerta. Então, as pessoas confundem o valor da glicemia capilar com a glicemia em jejum. Mas esses valores aqui, ó, inferior a 99, normal. Alterado, ou seja, o sinal amarelo, entre 100 e 125. Agora vem um detalhe. 2 horas após a refeição, vamos supor a Maria falar assim, professora, eu fiz outro dia, aí teve uma ação, eu fiz, o meu deu 120. Eu tô diabética? Não. Às vezes a Maria fez esse exame depois que ela tinha comido. Após se alimentar, até 2 horas após a refeição, tem que dar inferior a 200. O que não pode é a Maria lá deu 250. Poxa, Maria, o que você comeu nesse almoço? Comeu muito carboidrato? Bebeu refrigerante, que altera bastante? Comeu leite condensado? Esses produtos que a professora está falando aqui para vocês são todos produtos que alteram a glicemia capilar, tá bom? Desculpa, a glicemia, independente se capilar ou não. Mas daí você decide fazer esse valor, você decide fazer esse exame aqui pelo glicosímetro. Deu alterado aqui, automaticamente a gente já diz assim, ó, dona Maria, a senhora coleta em jejum para confirmar se realmente foi um acaso, aconteceu alguma coisa que é esporádico, ou se realmente o seu pâncreas está dizendo para a senhora. Então, glicemia capilar, ele é investigatório. Ele não é de fazer diagnóstico. Ele é para detectar. Ele é para fazer detecção de alteração de exames. Ok? Entenderam essas informações que a professora passou? Então, ó, agora que eu falei o que é a glicemia capilar, expliquei a diferença entre a glicemia em jejum e a glicemia capilar, mostrei para vocês aqui os parâmetros, eu vou explicar o que é o diabetes. Diabetes de mellitus ou mellitus é um conjunto de desordem metabólica, ou seja, dentro do organismo nós temos um órgão chamado pâncreas. E o pâncreas, ele está dando um indício que ele está dando problema. Ou seja, ou ele está trabalhando com preguiça, não está trabalhando de forma correta, ou ele não trabalha nada. Por isso que tem 2 tipos de diabetes, ó. Então, pensa assim, o que é resultante o quadro de diabetes? Quadros de hiperglicemia. Autoglicemia, alta taxa de açúcar no sangue. Isso resulta numa alteração em um componente chamado insulina. Sabe o que isso quer dizer? A glicose, ou seja, a glicemia e a insulina é um hormônio. Quem libera o hormônio? O pâncreas. Se o pâncreas está com problema, ele vai liberar pouco ou não vai liberar nada. Foi feito um estudo recente que até 2030 nós vamos ter 320 milhões de pessoas no mundo com diabetes. Ou seja, na população brasileira, 12% delas têm problema de diabetes. Uau, é uma taxa muito alta, sim. São os nossos principais clientes a partir de agora. É diabetes e hipertensão arterial, que foi o tema da nossa aula passada, tá? Então, se você está anotando aí, qual que é a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? Diabetes tipo 1 é muito comum na infância. É uma doença autoimune, ou seja, é o próprio corpo que começa a lutar contra as células que tem lá dentro do pâncreas. Diabetes, ou seja, tipo 1 não produz nada. Ele vai lá, para de funcionar o órgão. Como o órgão não funciona, não libera insulina. Não liberando insulina,
fica um monte de glicemia circulando na corrente sanguínea e não entra na célula para poder dar força. Por isso que eu vou falar sobre os sintomas, como que é. Diabetes tipo 2. A pessoa, o pâncreas dela funciona, mas funciona com preguiça. Então, por isso, a importância da atividade física, tanto no 1 quanto no 2. Olha o tipo 1, interessante. O pâncreas, então, se você está anotando, qual que é a anotação principal? O que você tem que guardar sobre essa aula? Que o diabetes tipo 1, o pâncreas não produz nada. Ou seja, ele vai tomar insulina. Insulina é um dos medicamentos que você mais vai vender para pessoas que têm problema com diabetes tipo 1. Tipo 2, o organismo não utiliza bem insulina. Ou seja, o pâncreas até produz, mas produz de uma forma a qual não consegue entrar a glicose na célula. Ou seja, a pessoa sente muita fraqueza, muita indisposição. Esse tipo de diabetes é muito comum hoje em dia após os 35 anos de idade ou quando há um aumento muito significativo nessa região aqui, ó. Região abdominal começou a engordar muito, é característica do tipo 1 a pessoa ser magra. Característica do tipo 2, a pessoa ter o aumento de peso, não às vezes do corpo inteiro, mas principalmente nessa região. Ok? Diferenças assim, o que a pessoa sente muito? Quando a glicemia está descompensada, isso quer dizer, quando pega o glicosímetro, faz o testinho, está alterado, a pessoa está sentindo muita sede, faz xixi o tempo inteiro, está se sentindo muito cansada, perde peso sem razão. Então, é um alto índice entre crianças e adolescentes. Tipo 2, a pessoa fica com a visão turva, sente uma fome exagerada, formiga muito os pés, ela tem muita sensibilidade nos pés. Infecção frequente em várias regiões e má cicatrização de feridas. Ok, professora? O que mais? Então, tipo 1, ou seja, a ausência do hormônio insulina. É onde o cliente tem acompanhamento com endocrinologista, que é o médico que faz o quê? É o médico que acompanha pessoas com problemas endócrinos, ou seja, com problemas de hormônios. O pâncreas não fabrica esse hormônio, ou seja, a insulina, a função da insulina é fazer com que o açúcar saia da corrente sanguínea e faz o quê? Entre na célula. Ó, essa imagem aqui. Quando a pessoa tem problema, quer dizer que o pâncreas não consegue produzir. Não conseguindo produzir, não entra na corrente sanguínea. A criança simplesmente fica sonolenta o tempo inteiro. Isso é muito ruim, que ela pode entrar em coma, fazendo com que ela tenha o quê? Cetoacidose, ou seja, um desequilíbrio dos metabólitos no organismo ao ponto de fazer ela entrar em coma. Uma pessoa que tem diabetes tipo 1, se ela não tomar insulina, ela entra em coma, podendo levar à morte. É muito sério, tá? Então, a pessoa não pode ficar o dia inteiro, ela não pode passar um dia sequer sem esse medicamento. Ok? Então, tipo 1 não produz. Quais os tipos de insulina que existem? Existem vários tipos de insulina à venda nas farmácias. O que a professora quer que você anota aí para que você desempenhe melhor a sua função? Insulina NPH é uma insulina de ação lenta. Ou seja, essa insulina ela foi uma das primeiras a ser fabricadas. Ó. Essa chamada NPH e essa chamada Lantus. Só que a NPH funciona assim. Antes a pessoa quando ela tinha diabetes, ou seja, quando ela tinha esse mau funcionamento do pâncreas, ela morria. Ela simplesmente entrava em cetoacidose, ia para o hospital, não tinha o que fazer. Depois de muitos estudos a respeito desse assunto, surgiu-se então, através de pesquisa com pâncreas de cachorro, foi as primeiras pesquisas que surgiram aí a insulina. Eu não me recordo agora o nome, não foi aqui no Brasil isso, mas ele começou a observar que o pâncreas do cachorro fabricava aquele líquido. Então ele pegou, bateu e começou as experiências através do cachorro. Só que a NPH, e algumas delas, é feita à base de pâncreas de boi e de porco, tá? Depois de muitos estudos, o pâncreas do boi, a insulina que é extraída do pâncreas do boi e do porco.
NPH, insulina de ação lenta. Lantus, insulina de ação ultralenta. Essa daqui, de acordo com o tratamento, o endócrino pede para a pessoa tomar ela 3, 4 vezes no dia. E ela tem ação lenta. Toma de manhã, ela vai fazendo ação até na hora do almoço. Toma na hora do almoço, ela vai fazendo ação até na hora da janta. Chega na hora da janta, precisa tomar de novo. Tomou na hora da janta, vai fazer ação até na hora de dormir, entendeu? São picos de ação. Essas insulinas aqui, a NPH e a Lantus, o que diferencia? Essa é lenta, essa é ultra lenta. Essa daqui é uma das insulinas mais de última geração, vamos falar assim. Ela dura 24 horas no organismo. A pessoa que toma essa Lantus, ela é uma insulina cara, viu? Essa daqui, ela é distribuída no programa Farmácia Popular. Então, o cliente que tem acompanhamento, tem lá acompanhamento pela unidade básica de saúde, se você for um atendente que pretender trabalhar em unidade básica de saúde, você tem que saber isso aqui na ponta da língua, viu? Porque a NPH é uma insulina que se dispensa muito aí nessa área. A NPH e a regular. Qual que é a diferença delas? Essa é de ação lenta. A Lantus, ultra lenta. A Lantus é vendida somente em farmácia. A unidade básica de saúde não dispensa, é uma insulina cara. E a ação dela é ultra lenta. Essa toma até 3, 4 vezes no dia. Essa outra aqui não, ó. A pessoa toma uma vez só, dura 24 horas no corpo. Gente, a professora já fez chamada, fiquem tranquilos. Você que está assistindo aí online, não conseguiu assistir a aula, assista, responda a atividade e envia para nós para garantir sua presença. Gabriel, fique em paz. A professora viu que você entrou, já colocou aqui a sua presença, tá bom? Ok, muito obrigada. Então, assim, ó, esses tipos de insulina, o que é interessante que vocês precisam saber? A regular NPH, é distribuída na unidade básica de saúde. Como eu falei, o programa Farmácia Popular não é só na unidade básica. Farmácias particulares também, mas isso fica para uma aula lá em desenvolvimento pessoal, eu vou ensinar para vocês isso. A Lantus, ação ultralenta, toma uma vez só no dia, tomou 8 horas da manhã de hoje, só toma 8 horas da manhã de amanhã. O que isso quer dizer? São insulinas basais, anota aí, ó. Lantus é uma insulina basal, Lantus e Tresiba. São insulinas basais. Sabe o que isso quer dizer? Já ouviu essa expressão insulina basal? Não? Você não vai explicar. Insulina basal é que assim, quando a gente dorme, o nosso corpo continua funcionando, correto? A professora não falou que quando a pessoa tem diabetes tipo 1, o pâncreas não funciona nada? Então, assim, quando a gente acordamos, vamos escovar os dentes, esse processo do acordar nosso é liberado um tipo de insulina no nosso corpo, mesmo quando a gente dorme. Tá lá o Uri dormindo, o cérebro dele fala assim, morri. Não, o cérebro dele continua em atividade, o coração continua batendo, bate mais devagar, respira mais devagar, mas continua fazendo, não continua? Então, o nosso corpo, nesse momento, usa esse tipo de insulina que eu falei, a Lantus e a NPH. São insulinas basais, ok? Anotaram aí? A regular e a Lispro é diferente. Essa insulina aqui, ela tem uma ação chamada rápida. Essa daqui, ultra rápida. O cliente fez essa daqui, em 30 minutos ele tem que comer. Essas duas aqui são insulinas que se faz para comer. Fez, comeu. Essa daqui fez, em 15 minutos tem que comer. Se a pessoa fizer e não comer, ela vai desmaiar. Ela pode desmaiar por hipoglicemia. Aí vai faltar o quê? Vai faltar a comida no organismo dela. O que isso quer dizer? Quer dizer que assim, ó, os tipos de insulina, eles se diferenciam de acordo com o tempo de ação e o momento que eles devem ser aplicados. Como eu comentei, existe a Detenir, Glutega e Glardina. São insulinas de ação lenta ou prolongada. O que isso quer dizer? Dura às vezes até um dia inteiro no corpo, ok? Essas as que eu falei que é de última geração. Essa insulina NPH, ou seja, uma insulina lenta, ela dura de 12 até 24 horas, mas ela não tem a mesma eficácia que essa daqui. Não, é o médico que diz qual insulina que o cliente vai tomar, ok? Não somos nós. Não pode ser vendida insulina sem prescrição médica. Então, existe insulina regular, Lispro.
As principais são a lispro, que dá uma log, asparte ou glulisina. Isso daqui vocês vão aprendendo na medida que vocês vão atuando. O que eu quero que vocês saibam, existe insulina de ação lenta, ultralenta, rápida, ultra-rápida, ok? Esses são os tipos de ação delas. Lenta, ultralenta, rápida e ultra-rápida, ok? No diabetes tipo 2, o paciente normalmente ele é idoso, ele é adulto ou idoso. Ocorre uma deficiência ali na produção da insulina. Ou seja, tem alguns casos que a pessoa é resistente à insulina, ou seja, a insulina, a glicose, não consegue entrar na célula porque a insulina não ajuda. É onde faz também o controle com o glicosímetro para poder verificar como está o diabetes. O diabetes, nesse caso, ele funciona com dificuldade, mas ele funciona. Outra informação interessante é que no diabetes tipo 2, que é o da fase adulta, é causada por dois defeitos. Ou as células não dão muita permissão para açúcar entrar, e aí o pâncreas se cansa de fazer o quê? De fabricar insulina. Chega uma hora que ele fala, peraí, não tá demorando, não quero mais. Aí o pâncreas cada vez mais vai fabricando menos. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês anotarem aí, ó. Se a professora perguntar qual que é um dos principais medicamentos mais vendidos para diabetes, é o cloridrato de metilformina ou metilformina. Professora, glifage é a mesma coisa? Glifage é marca, tá? É como se fosse Evelyn Glifage. Uma brincadeira, tá? Isso aqui é um nome patenteado. O nome da droga, ou seja, do fármaco para diabetes, é cloridrato de metilformina, tá bom? Existe outras, existe a biguanidas, glibenclamida, glibepirida. Nossa, os nomes são complexos, viu? Entendeu o que eu falo para vocês? Existe vários, existe N. Agora eu quero que você lembre de metilformina, cloridrato de metilformina. Por que eu quero? Não estou fazendo propaganda do medicamento, não. É porque ele é um dos mais vendidos no programa da farmácia popular, ok? Ou talvez eu coloque essa pergunta lá na atividade, viu? Então, assim, anotou aí qual que é o medicamento? Legal. Se não assistir o vídeo até o final, você não vai saber a resposta. Então, lembrando bem, diabetes há uma deficiência de um hormônio chamado insulina. A insulina é produzida pelo pâncreas e é o pâncreas que libera esse hormônio aí que ajuda a glicose a entrar dentro da célula para que a gente possa ter energia. Pense que nós temos várias células no nosso corpo inteiro. E aqui dentro, para poder dar energia, a insulina tem que deixar a glicose entrar. Quando não tem, tem que fazer artificialmente. Ok? Então vamos lá, glicosímetro. O glicosímetro, o que vocês irão vender na farmácia? Vocês irão vender esse aparelho. Existem várias marcas desse aparelho. Vocês vão vender isso daqui, ó. Isso aqui chama-se lanceta. Se você não sabe o que é, lanceta ou lancetador é a mesma coisa. Tem lancetas que ela já vem própria, só a pessoa girar aqui, aqui já vem a agulhinha, a pessoa nem vê a agulha, nem tem contato. E tem casos de lancetas que quando vocês virem presencial aqui, a professora vai fazer um testinho de glicemia para vocês verem. Você vê a agulha assim, tá? Isso aqui é as fitas. As fitas do glicosímetro tem que ser da mesma marca, tá? Você não pode vender o aparelho da Rocha para o cliente e vai lá e vende a fita da Freestyle. Não. Tem que saber que o aparelho tem que ser da mesma marca, tá bom? Então, aparelho glicosímetro, fita de destro, essa fita, ou seja, fita de glicemia, é tudo a mesma coisa. Fita de destro, fita de glicemia, porque o nome desse teste que é feito é o destro. Então, o que é destro? Destro é o nome que se faz no aparelho glicosímetro para ver como está a glicemia. Às vezes você vai ouvir várias vezes o mesmo nome, é a mesma coisa, tá bom? Aqui nele, na ponta, normalmente vem igual um códigozinho de barras. Código de barras, você vai enfiar, vai aparecer o quê? O número do código da fita e vai ficar uma luzinha piscando
pedindo, depois eu posso até tirar uma foto e mandar para vocês, mas é melhor a gente fazer aqui na prática, tá? Vai ficar piscando, aí você coloca a gotinha de sangue aqui, ó, tem um lugar indicado. Cada aparelho demora ali, tem aparelho que em 5 segundos fica pronto. Já sai o resultado, você já sabe passar para a pessoa se deu alterado ou não. Locais onde são aplicados a insulina são tecidos de região subcutânea, ó. Essa região aqui, ó. Então, fez aquele músculozinho do tchau, mexeu, é aqui que é feito, é na barriga, nessa região aqui, ó. 2 dedos para cima, para o lado e abaixo. Não pode fazer insulina no umbigo, tá? Tem que ser feito abaixo. Atrás também, nessa região, próxima região do glúteo, ou no vasto lateral da coxa, ou seja, na região lateral. Mas agora eu quero que uma orientação fique na ponta da língua de vocês. Sabe qual que é essa orientação? Essa orientação é a seguinte: não adianta o cliente ir lá e só comprar insulina com vocês para fazer o teste, ou receber o tratamento. Tem que ser uma parceria. Então, como é o tratamento para diabetes? É medicamentoso, ou seja, pode ser medicamento via oral no caso do diabetes tipo 2, ou insulina no caso do diabetes tipo 1. Então, medicamentos, exercício físico e alimentação. Para o tratamento ser eficaz, não é só o medicamento. Vocês têm que orientar para o cliente que ele tem que controlar através da alimentação e na prática de atividade física, ok? Então, olha lá. Aqui, ó. Colocou, o próprio aparelho puxa. Tem que ter cuidados com a alimentação, a prática regular do exercício físico e a adesão ao tratamento como? De uma forma correta para poder ter eficácia, ok? Então, hoje, o que nós falamos? Sobre diabetes. Não, na verdade, a gente falou sobre glicemia, e a glicemia é para detectar o quê? O diabetes, ok? Agora eu vou liberar o microfone de vocês aí. Gabriel, Murilo, Maria, Giovana, Matheus. Estou liberando o microfone de vocês. Maria Elisa, Bruno Medeiros. A respeito dessa aula de hoje, algum de vocês tem alguma dúvida? Maria dos Santos, dúvida? Não. Não? Ficou bem claro? O que é a glicemia capilar? Qual é a diferença da glicemia coletada pelo dedo e coletada pelo sangue, pela veia? Ficou bem claro? Giovana, dúvidas? Gabriel? Murilo? Bruno? Maria Elisa? Dúvidas? Ficou bem compreendido? Ótimo, deixa vocês voltar que eu vou fazer tudo testinho no dedinho de vocês, tá bom? Ok? Se você está ao vivo, você não quer perguntar, está com vergonha, alguma coisa assim, ao terminar a aula, a professora posta lá a aula, você assiste ela novamente, utiliza a sua apostila ali como material de apoio, leia. É complexo o assunto? É. A professora tentou passar para vocês da forma mais simples possível, ok? Próxima aula, o que nós vamos dar continuidade falando? Nós vamos falar a respeito da higienização das mãos. Nunca se falou tanto sobre lavagem das mãos, só que o termo mudou. Antes era higienização e agora nós usamos o termo lavagem. O que muda? Nada, apenas o nome. Isso foi mudado lá pelo Ministério da Saúde, na Organização Mundial da Saúde, foi mudado apenas essa terminologia. E aí você vai querer saber por quê? Na próxima aula a professora vai explicar quais doenças, todo mundo está preocupado só com o Covid. Existem 10 doenças diferentes que o simples fato de manter a mão higienizada já ajuda a evitar essas doenças. Você sabe quais são elas? Não vai poder perder a aula que vem, ok? Ó, vou encerrar nossa aula falando a seguinte frase para vocês. Você é livre, para quê? Para fazer as suas escolhas. Mas você é prisioneiro das consequências das escolhas que você faz. Então, vamos realizar boas escolhas para as nossas vidas. Vamos escolher o melhor. Eu tenho certeza de uma coisa. Deus não quer o mal para a nossa vida.
E tudo que se planta, certamente a gente colhe, seja bom, seja ruim, ok? Eu vou interromper aí o compartilhamento de tela com vocês. E agradecer a participação de vocês hoje na aula. Espero que tenha sido muito produtiva. Se você terminou essa aula sabendo que a glicemia capilar é o teste que é realizado através do glicosímetro, que é o aparelhinho que se realiza para fazer o teste de diabetes. Você sabe que esse não é diagnóstico, ele não é para diagnosticar. Ele é um exame que é realizado para detectar uma alteração. Deu alterado, a pessoa vai fazer o quê? Coletar em jejum. Se você guardou essas informações, ó, ótimo. Se você guardou que existe diabetes tipo 1, tipo 2, ou seja, tem tratamento diferente, porém, ambos têm que ser medicamento, atividade física e uma boa alimentação, ou seja, uma alimentação saudável. Eu gostaria que você guardasse uma outra informação, caso alguém da sua família tenha, ou você atenda um cliente que tem essa doença. Se a pessoa que tem diabetes tipo 2, ou seja, aquele diabetes que é lá na fase adulta, se ele não tomar o medicamento, que é o cloridato de metformina que a gente falou durante a aula, ele passa a tomar insulina também, tá bom? Por que a professora está dando essa informação agora no final? Sabe por quê? Todos nós já estamos na fase adulta. Isso quer dizer, a partir de agora, tudo que nós plantamos, nós vamos colher lá, não agora, às vezes lá na terceira idade, lá após os 60 anos. Então, vamos plantar coisas boas hoje, para que a gente possa se cuidar, para que no futuro nós colhemos o quê? Um futuro saudável. Como? Boa alimentação, prática de atividade física, dormindo bem e evitando estresse. Ah, professora, isso aqui é demais. Não, eu quero que vocês aprendam e envelheçam com qualidade, ok? Ó, grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana. Daqui a pouco eu coloco lá no grupo a aula, essa que a gente estava falando até agora. Preencha a atividade, aproveita enquanto está fresquinho. E se você está me assistindo, está devendo alguma aula anterior, agora no mês de setembro, que já se passou, é só solicitar ali no grupo que ou eu ou o setor pedagógico encaminha para você. Sabe por quê? A professora vai precisar aí, tá fechando uma nota correspondente às aulas que foi dadas no mês de setembro, tá bom? Então, por gentileza, a professora tem até hoje, ao final da tarde, para estar enviando isso. Entre em contato conosco, porque nós estamos aqui à disposição de vocês, ok? Grande abraço, fiquem com Deus e foi bom estar com vocês. E vamos aguardar, né? Sábado, de repente, vamos aguardar, vocês vão estar aqui, ó, junto comigo no presencial. Mas aguardem aí que a escola vai estar entrando em contato com vocês para passar as orientações como será, ok? Grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.